Não é nenhum segredo que existe uma espécie de necessidade de as pessoas desejarem tocar o sagrado. Tocar aquilo que representa o sagrado, dizendo melhor. É um gesto com um sério risco de exageros. Eu vou dedicar esta Lectio litúrgica ao desejo de tocar aquilo que representa o sagrado em nossas celebrações e nossas manifestações religiosas pessoais ou então comunitárias. A cena é conhecida de todos nós. Nós estamos na igreja e não é difícil ver algumas pessoas que se aproximam de uma imagem, rezam e tocam a imagem. Este é um costume que existe na nossa igreja. Este rezar não somente olhando para a imagem, olhando para uma cruz, mas também sentindo a necessidade de tocar naquilo que representa o sagrado. Tocar na cruz, tocar naquela imagem. Existe realmente o risco do exagero, especialmente quando o toque pode transformar-se em superstição. Existe o exagero e a falta de respeito religioso de tocar o ostensório, quando o padre faz questão de passar com o Santíssimo em todos os corredores da igreja. E para os preocupados de plantão se isso é ou não é pecado, eu vou adiantando que não se mede tais excessos pelo crivo disso ser ou não ser pecado. Isso se mede pelo respeito ritual. A alegação que se é permitido tocar o corpo do Senhor para comungar, então não pode haver problema em tocar o ostensório quando o padre insiste em passar com ele pela igreja, não se sustenta. Na comunhão existe um rito que contempla o tocar o Santíssimo Corpo do Senhor para comungar. Na adoração eucarística o rito é diferente. Neste rito não se contempla o toque com a mão, mas a adoração silenciosa pela visão, pela contemplação. Existe um desvio de finalidade. E não é a primeira vez que isso acontece. Revendo as minhas fichas de estudo sobre este assunto de anos passados, eu encontrei uma que falava da proibição de comungar o vinho consagrado, e essa proibição vem lá de São Cirilo de Jerusalém, e isso no distante século IV, porque as pessoas colocavam a mão no vinho consagrado para passar em algumas partes do corpo, no rosto, nos olhos, no ouvido, por exemplo. Como hoje se vê quando se vai numa gruta que tem uma pequena cascata ou queda d'água, que se toca naquela água para se purificar com aquela água. São Cirilo relata esse exemplo, esse exagero de tocar no vinho consagrado para passar no rosto. Isso é um exemplo típico de uso indevido com o risco de se cair na superstição. Eu entendo que o gesto de tocar a Eucaristia no ostensório, de tocar relíquias, de tocar imagens de santos e santas, parece ser uma necessidade da parte religiosa de muitas pessoas. Antigamente, inclusive, a igreja facilitava o toque colocando fitas que vinham da mão da imagem até a altura que pudesse ser tocada e beijada pelo povo. Hoje, por motivos óbvios de higiene, isso tudo é proibido. Se você visitar a Basílica de São Pedro em Roma, verá que o pé direito da imagem do Papa Negro, como é conhecida a imagem de São Pedro, perdeu a característica de pé, porque há séculos e séculos os peregrinos e peregrinas passam naquela imagem e tocam o pé da imagem. Está tudo liso hoje em dia. Mas uma coisa é tocar uma imagem, outra coisa é criar ritos e ritualismos para tocar o Santíssimo, que é passado pelos corredores das igrejas. Sim, o argumento que Jesus tocava nas pessoas e era tocado pelas pessoas é um argumento muito forte e merece ser considerado. Mesmo assim, é importante ter presente o cuidado para não se cair em extremismos de ritualismos, dando excessiva importância para o toque, que pode inclusive passar conotações mágicas na cabeça de muitas pessoas. Eu considero
que a proposta da Igreja nas celebrações da adoração ao Santíssimo Sacramento, a proposta da Igreja nas vigílias com a exposição do Santíssimo, ela é provida de uma prudência pedagógica para a fé, quando orienta a tocar o corpo do Senhor para comungar, e quando orienta que se adore a mesma hóstia consagrada, corpo do Senhor, contemplando-a somente com o olhar, sem o toque, nem mesmo no ostensório. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.